Olá, meus queridos do 8º ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aula, né? Falta pouco para nós terminarmos esse 4º bimestre. Estamos na reta final do ano de 2020, né? E hoje nós vamos ter a nossa revisão. É a aula número 5, nós vamos ter a revisão. A revisão está aqui na folhinha, tá? Já preparem a sua folhinha, daqui a pouco volto na folhinha, mas agora eu vou deixar para vocês um versículo bíblico que está em Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. O Senhor, Ele tem planos para você, planos para mim. E os planos que Deus tem para mim e para você são maiores do que eu penso. Eles são planos de fazer prosperar, né? Quantos planos nós fizemos no final do ano passado para esse ano de 2020? Quantos planos? E aí, vem uma pandemia, a gente fica preso dentro de casa. Outro dia eu até conversava com uma professora sobre isso, que a gente no final do ano, né, nós temos o costume de fazer plano de aula, plano anual. A gente prepara tudo que vai fazer, livro que vai usar, prepara tudo. E nós fizemos vários planos para esse 2020 e nós terminamos online. Quem pensava nisso? Ninguém imaginava que nós teríamos um ano assim. Mas esses são os planos do Senhor para mim e para você. São os planos dele. E os planos dele é melhor do que o meu e do que o seu. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Os planos que o Senhor tem são melhores do que os meus, do que os seus. Tá? Deus abençoe a sua vida aí nessa reta final, tá? Bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nós temos aí 3 semanas ainda. E como nós agradecemos a Deus. Porque nós estamos aqui firme, Ele nos sustentou, não é bom? Isso, os planos que Deus tem para você são maiores do que os meus. Basta você acreditar. Vamos, antes de eu passar para o vídeo, seguinte, aqui está dizendo o seguinte: vocês orarão, e eu, no final do versículo, ó, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Virão orar, falar com o Senhor, conte para Ele os seus problemas, que Ele está pronto a te ouvir, tá bom? Hoje nós vamos falar a maioria dos exercícios, quer dizer, todos os exercícios estão falando sobre a segunda revolução industrial, o processo científico, a mudança. Quando eu falei sobre revolução industrial, né, essa segunda revolução industrial, quantas coisas que mudaram na nossa vida mesmo, né? É impossível pensar uma pandemia dessa há 20 anos atrás. Como é que seria? Não teria aula online. Teria que ficar nas folhinhas. Aluno leva, aluno traz, professor corrige, mas vocês não teriam aula. Olha só como que, né? Hoje, esse mecanismo aí, o celular, que para mim eu nem utilizo para gravar, editar, eu só utilizo o celular. O meu celular é a minha ferramenta, né? E
É claro que tem pessoas que usam o celular, o computador, uma qualidade de vídeo melhor e etc. Mas a minha ferramenta que eu aprendi nessa pandemia a usar é o meu celular. Imagine há 20 anos atrás essa pandemia. Como é que ia gravar em fita de vídeo? As câmeras eram desse tamanho. Aí como é que ia ser para gravar videoaula? Né? Eu fico pensando nisso. E a Revolução Industrial ela vai trazer isso pra gente. As coisas vão mudar, vão se dinamizar, sabe? Eu vou poder, eu posso me comunicar com alguém que está lá na China sem grandes custos. E eles podem me ver, sabe? Você pode fazer chamada de vídeo com essa pessoa, é como se a pessoa estivesse ali junto com você. Isso a Revolução Industrial nos proporcionou. Se não fosse ela, nós não poderíamos estar tendo essas aulas online. Por isso ela foi importante. Por isso é uma revolução. Lembra que eu falei a diferença entre revolta e revolução? Pois é, a Revolução Industrial é uma revolução por isso. Porque ela muda o modo de viver de uma sociedade. Muda a forma de viver. Gente, uma sociedade que existe ainda, que não tem luz, existe. Imagina, é totalmente atrasada para os nossos parâmetros. Totalmente. Sabe, existem, quem não usa tecnologia ainda, existe. Muitas pessoas. Né? Porque o Brasil, não só o Brasil, né? O mundo é desigual. Bem, vamos então para os exercícios? Bora lá? Vamos lá, queridos, fazer as nossas... Vamos lá fazer as nossas atividades de hoje? Bem, número 1. A partir da segunda Revolução Industrial, grandes e poderosas empresas começaram a se formar. Elas foram resultado principalmente da criação de associações empresariais, como trustes, cartéis, holdings. As associações empresariais promoveram uma imensa concentração de capital nas mãos de grupos econômicos, os oligopólios, prejudicando as pequenas empresas e a livre concorrência. A partir dos oligopólios e trustes, formaram-se as transnacionais, grandes empresas com filiais em diversos países. Apesar de estarem presentes em várias regiões, essas empresas mantêm fortes vínculos com seu país de origem. Então, olha só. A partir dos oligopólios e trustes, formaram-se as transnacionais, tá? Grandes empresas com filiais em diversos países. São as empresas que nós temos filiais, elas têm filiais em vários países. Explique com suas palavras, ok? Não são as minhas, são as suas. Entendido? O funcionamento dessas associações empresariais. Como essas associações funcionavam? Essas associações empresariais funcionavam. Então, eu tenho que saber como o truste funcionava, como o cartel e como o holding funcionavam. Tá? É para dizer como esses três funcionavam. Ok? Na letra B, você vai citar um exemplo atual de oligopólio. Lembra que a partir dos oligopólios e trustes formaram-se as transnacionais. Eu não vou explicar porque senão eu vou dar a resposta, tá? Vocês pesquisem aí. Letra C. Cite uma empresa transnacional atual. Identifique os países em que ela atua. Transnacional atual, identifique os países em que ela atua. Bem, número 2. Observe a imagem e responda
as questões propostas. Bem, eu tenho aí algumas gravuras de uma indústria siderúrgica em 1876. Aí o que é retratado na imagem? E descreva as condições de trabalho durante a segunda Revolução Industrial. Tá? 3. Observe a tabela e o gráfico a seguir. Tabela e gráfico. Acho que dá aqui. Isso. Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos. Aí tem população. Observem aí, ó. Reino Unido, 32,7 em milhões, tá? França, 34, 36,9. Alemanha, 26, 42,7. Rússia, 66, 86,7 milhões. Estados Unidos, 23, 50,2. Aí, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Estão vendo aí, ó? Em milhões. História de Lisboa em milhões. Olha os Estados Unidos. Argentina, Brasil e Austrália. De novo os Estados Unidos. Porque se a gente analisar... Não posso falar. Deixa eu continuar. Letra A. Qual foi a mudança na demografia dos países entre os dois períodos apresentados na tabela? Qual foi a mudança na demografia? B. Explique os fatores que possibilitaram essa mudança na demografia dos países. C. Explique as razões para a emigração europeia entre 1800 e 1930, apresentada no gráfico. Bom, número 4. Leia o texto e responda as questões. A questão. As perspectivas de desenvolvimento econômico e progresso científico pareciam infinitas no princípio do século. As estradas de ferro se espalhavam por todo o mundo. O cientista italiano Guglielmo Marconi preparava-se para transmitir pela primeira vez sinais de rádio através do Oceano Atlântico. O automóvel, o telefone e o cinema se popularizavam, mudando a face das cidades. O texto se refere às conquistas tecnológicas europeias do fim do século XIX. Apesar de tantas pesquisas no campo tecnológico, podemos afirmar que elas também melhoram as condições de trabalho dos operários das fábricas. O texto se refere às conquistas tecnológicas europeias do fim do século XIX. Apesar de tantas pesquisas no campo tecnológico, podemos afirmar que elas também melhoraram as condições de trabalho dos operários das fábricas? Justifique a sua resposta. Será que melhorou ou não? Número 5. Leia a notícia e responda as questões. Governo vê oligopólio nos fertilizantes. Vamos lá. O Ministério da Agricultura pretende quebrar um suposto oligopólio no setor de fertilizantes. Segundo o estudo, que durou 4 meses e investigou a conduta dessas empresas e o comportamento do mercado, o oligopólio vem sendo responsável pelos altos custos na produção de culturas importantes, como a soja e a cana-de-açúcar. O oligopólio seria possível porque as 3 empresas influenciam tanto a produção nacional de fertilizantes como também o fornecimento internacional.
pois são fortes também no exterior. A notícia trata de uma forma de organização que surgiu entre os séculos XIX e o começo do século XX. De qual organização se trata? B. Explique esse fenômeno com suas palavras. Com suas palavras, não a minha. Número 6. Observe novamente uma imagem. Deixa eu ler aqui. Eu não quero botar muito para cima. Fábrica de carros em Nova York, Estados Unidos. Tá? Fábrica de carros. Com base na imagem e no conteúdo estudado, marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Em seguida, reescreva as incorretas. Ok? Na hora de corrigir, a gente vai lendo e fazendo a resposta, tá bom? 7. Leia as sentenças a seguir sobre a segunda Revolução Industrial. Assinale a ou as alternativas incorretas e em seguida transcreva-as fazendo as devidas correções. Bom, gente, no número 7 só tem uma questão incorreta, tá? Eu botei as, mas eu não quero ser ruim com vocês, tá bom? Então, só tem uma questão incorreta. Vamos lá? Durante a segunda Revolução Industrial, houve uma redução no número de trabalhadores assalariados, que se transferiram para as atividades artesanais e agrícolas e abandonaram aquelas ligadas à industrialização. B. A expansão econômica e o emprego de novas tecnologias, como a eletricidade, tornaram o trabalho nas fábricas mais dinâmico e eficiente. C. Mesmo com todos os avanços tecnológicos que permitiam maior produtividade nas fábricas, os operários continuavam a trabalhar até exaustão, em jornadas que podiam chegar a 16 horas diárias, inclusive para mulheres e crianças. D. Alguns menores começavam a trabalhar aos 6 anos de idade e recebiam cerca de 1/4 do salário pago aos homens adultos. E apesar das péssimas condições de trabalho, os operários conseguiam acumular salários para viver em boas moradias e se alimentar fartamente. Com isso, eram adequadas as condições de higiene nas residências e nas cidades, e as doenças pouco frequentes. Bom, queridos, de exercício é só isso, tá? Daqui a pouco nos vemos para a correção. E vamos lá para a nossa correção. Bem, número 1, eu pedi para explicar o funcionamento das associações empresariais. Então, vamos lá? Truste designa uma associação de empresa do mesmo ramo que se fundem com o objetivo de controlar os preços, a produção do mercado. Olha só, truste são empresas do mesmo ramo que se fundem para controlar os preços do mercado. Eu posso dar um exemplo de truste. A Coca-Cola e a Pepsi são as únicas duas empresas que mantêm o controle sobre a cola, que é a Coca-Cola, aquele líquido negro, tá? São duas empresas que se fundiram, porque olha só, eu boto a Pepsi mais barata. Ai, mas a Pepsi não gosta de Pepsi. Pois é. Eu boto a Pepsi para concorrer com a Coca-Cola. Gente, eu estava até conversando sobre isso outro dia, sobre a questão da concorrência. Existem feiras que o pessoal faz, sabe o quê? Uma pessoa coloca 3 barracas.
uma com preço alto, uma com preço médio e uma na promoção. Aí você acaba comprando. Se liga nisso. Tudo é mercado, é isso aí. Cartel é um agrupamento de empresas independentes que estabelecem acordos ocasionais com o propósito de dividir o mercado e combater os concorrentes. Olha só. No cartel é um agrupamento independente, mas tendo necessidade eles se juntam. Holding designa um tipo de empresa que controla uma série de outras empresas do mesmo ramo, de setores diferentes, mediante a posse majoritária de suas ações. Entenderam? Uma empresa controla todas as outras e ela lucra com todas as outras. É o mesmo sistema, lembra quando estamos no feudalismo? Que o rei trabalhava em função, ou o camponês trabalhava, vários camponeses em função do rei. Todo feudo funcionava em função do rei. Mais ou menos isso. Bem, letra B. Cite um exemplo atual de oligopólio. Lembra que eu falo, no texto está dizendo que a partir dos oligopólios e trustes. Só que eu expliquei o que é truste, não é? Então, oligopólio é quando eu tenho uma empresa que se funde a outra com a intenção de ajuda mútua. Elas dominam o mercado. E um exemplo dessas é a Coca-Cola e a Pepsi. Que esse produto, o líquido preto que nós gostamos, é somente essas duas empresas que dominam. Somente. Tá? Todos os outros que pegam para fazer pedem autorização. E, gente, ninguém faz igual a Coca-Cola. Não é verdade? Pois é. Infelizmente, porque é muito bom e faz muito mal para a saúde. Mas é muito, muito, muito bom. Né? Bom, na letra C, eu pedi para vocês citarem exemplos de empresas transnacionais atuais e identificar os países que ela atua, tá? Isso aqui seria uma resposta pessoal, estou vendo que está aqui e eu estou falando as respostas, né? Mas eu vou colocar para vocês algumas imagens de empresas transnacionais. Onde elas atuam, vocês vão pesquisando. Olhem aí. Conhece alguma? Conhecem? Claro, né? São exemplos de empresas transnacionais. Vocês estão vendo? E elas vão ter sede em vários países, incluindo o Brasil também. Empresas internacionais e que tem base aqui no Brasil, tá? Eu não sei dizer qual que é nacional e tem sede fora. Isso aí vocês pesquisem que vocês vão conseguir, tá? Identificar, ok? Mas aqui são algumas transnacionais. Bom, então agora vamos para o número 2, tá? Bem, número 2 eu tenho uma imagem e a pergunta foi: o que é retratado nessa imagem? Então, você pode falar sobre o número de pessoas que estão trabalhando. Observem que aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Pincel. Observem que aqui parece que tem um caldeirão, alguma coisa. Pessoas trabalhando, né? Eu acho que a temperatura aí deve ser um lugar bem quente por causa dessa questão, né? Derreter aí o ferro, eu não sei o que eles estão fazendo. Mas é um ambiente de trabalho, tá? Então você vai dizer o que está sendo retratado. Descreva as condições de trabalho durante a Segunda Revolução Industrial. Bom, vou colocar lá. Olha só. Apesar de todos os avanços tecnológicos
que permitiram maior produtividade nas fábricas, os operários continuavam a trabalhar até a exaustão, em jornadas que podiam chegar a 16 horas diárias, inclusive para mulheres e crianças. Algumas crianças começavam a trabalhar aos 6 anos de idade e recebiam cerca de 1/4 do salário pago aos homens adultos. A moradia e a alimentação dos trabalhadores eram precárias, assim como as condições de higiene. Doenças como cólera, tifo, proliferaram nas grandes cidades e faziam muitas vítimas, principalmente entre os habitantes mais pobres. Gente, o povo vai vir para a cidade sem lugar direito para morar, vão morar em vilas e vai ser uma confusão muito grande. Então essas doenças vão se proliferar, tá? Se um pega, o outro vai pegar, é toda uma confusão, questão de higiene, sabe? Então o avanço tecnológico acaba... as fábricas têm que ter maior produtividade, tem que ter mais pessoas. Mas as condições de trabalho não eram boas. Número 3. Número 3 é a tabela e o gráfico para observar, certo? E a primeira pergunta: qual foi a mudança na demografia dos países entre os dois períodos apresentados na tabela? Percebe-se que entre os dois períodos houve um grande crescimento populacional, né? Os dois períodos mostrados na tabela. Na letra B, explique os fatores que possibilitaram essa mudança na letra B. Explique os fatores que possibilitaram essa mudança na demografia dos países. Então, os principais fatores do crescimento populacional foram a melhoria na alimentação, os avanços na medicina e a industrialização. A melhoria na alimentação foi possível graças à expansão mundial das áreas agrícolas, principalmente de cultivo de trigo. Os avanços nas áreas médicas são evidenciados pela instalação de hospitais infantis e de maternidade, as políticas sanitárias de combate à cólera e a descoberta da vacina contra a varíola, que provocaram a queda da mortalidade, em especial nos países ricos. Mas a industrialização foi o principal fator para o crescimento populacional, pois a mecanização da agricultura e o uso de fertilizantes permitiram ampliar a produtividade do solo, enquanto a expansão das indústrias ofereceu nova fonte de sustento para a população. Aí na letra C, eu peço para explicar as razões para a emigração europeia entre 1800 e 1930, tá? A concentração de população nas cidades industriais europeias no século XIX fez aumentar os problemas sociais, como a falta de emprego, a miséria e a criminalidade. Uma das válvulas de escape para a situação foi a migração, tá? Que tá número 3, ó, letra B. Deixa eu chegar para cá. Deixa eu sair. Número 3, A, B. E a C tá aqui, ok? Foi o que eu acabei de falar sobre, tá bom? A migração foi uma das válvulas de escape por esses problemas populacionais, né? Número 4. Número 4, eu li um texto falando sobre o progresso científico no século XIX e a pergunta foi o seguinte: o texto se refere às conquistas tecnológicas europeias
do fim do século XIX, apesar de tantas pesquisas no campo tecnológico. Podemos afirmar que elas também melhoraram as condições de trabalhadores dos operários nas fábricas? Gente, pelo que nós estudamos, falem comigo, vocês acham que o desenvolvimento tecnológico melhorou as condições de trabalho dos operários nas fábricas? O que vocês acham? Nós falamos isso no exercício anterior, gente. A condição de vida deles não era boa. Não era boa. O importante era o lucro. Onde eles viviam não era bom. Então, vamos lá. Mesmo com todos os avanços tecnológicos que permitiram maior produtividade nas fábricas, os operários continuavam a trabalhar até a exaustão, em jornadas que podiam chegar a 16 horas diárias, até mesmo para mulheres e crianças. Alguns menores começavam a trabalhar aos 6 anos de idade, recebiam cerca de 1/4 do salário pago aos homens. Situação difícil, né? Bem, número 5. O número 5 é governo vê oligopólio nos fertilizantes. Aí vem, de qual organização o texto trata dos oligopólios, tá? Como a possibilidade do fertilizante ser o produto nacional, tá? Então, a letra B pergunta o que é esse fenômeno, o oligopólio. São associações empresariais que promovem uma grande concentração de capital em prejuízo das pequenas empresas da livre concorrência. Em prejuízo, eles juntam e as pequenas empresas são as que sofrem, tá? Porque é uma grande concentração de capital. Investe muito dinheiro. Número 6, marque verdadeiro ou falso e corrija as falsas. Então, vamos lá. Primeiro, a indústria automobilística não acompanhou as tendências da segunda revolução industrial e continuou a produzir automóveis de luxo? É falso. A indústria automobilística passou a produzir automóveis populares. Então, ela acompanhou a tendência das revoluções industriais. Senão não teria sobrevivido. B. Uma das grandes mudanças na indústria foi a fabricação de produtos para consumo em massa, como é o caso da indústria de automóveis. Sim, verdadeiro. C. Um dos grandes representantes da indústria de massa é a Ford. Exemplo da padronização dos produtos. Também é verdadeiro. E a letra D, que é falsa. A indústria de automóveis cresceu por criar um automóvel diferente para cada cliente. Muito pelo contrário, ela padronizou a produção de automóveis. Se você quer crescer com uma indústria, padronize. Tenha um padrão, uma fábrica, e ali você faz aquilo ali em grande escala. Foi o que eles fizeram. Número 7, eu pedi para ler as sentenças sobre a segunda revolução industrial, né? E a errada é a letra E. A letra E diz assim: apesar das péssimas condições de trabalho, os operários conseguiam acumular salários para viver em boas moradias e se alimentar fartamente. Com isso, eram adequadas as condições de higiene nas residências e nas cidades e as doenças pouco frequentes. Gente, claro que não. Houve o aumento do número de trabalhadores assalariados, que se transferiram das atividades artesanais e agrícolas para as ligadas à industrialização. A moradia e a alimentação dos trabalhadores eram precárias, assim como as condições de higiene. Doenças como cólera, tifo, proliferaram nas grandes cidades e faziam muitas vítimas, principalmente entre os habitantes mais pobres. Bom, queridos, muito bom, né, os exercícios sobre a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial. Nos vemos semana que vem para mais atividades, ó. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.